Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Isso Não É Legal. Eu sou a doutora Raquel e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso microcosmos, onde a gente conversa sobre leis, onde a gente dá a nossa opinião, a gente chora, a gente dá risada, mas a gente vem se expressar e tentar entender o que está acontecendo com os nossos jovens, com nossos adolescentes. Eu tenho tentado terminar um material bem bacana, uma pauta que eu tô para trazer para o nosso canal, chamada Adolescentes que Matam. E aí ontem a gente foi surpreendido com a desagradável notícia de que perdemos o Vitor, um garoto de 8 anos de idade que estava na escola, na sua sala de aula, junto com seus colegas, 10 horas da manhã. Provavelmente levantou com frio e com sono, inverno, numa escola, né, no município de Estação, Rio Grande do Sul. E a gente vê esses absurdos indo se somando. Um adolescente, sobrinho do secretário de saúde da cidade, conhecido por seus familiares, todos são conhecidos na cidade, pelo prefeito, todos como uma família muito boa, uma família do bem, um garoto bom. Um garoto bom que um dia acordou virado, pegou um facão, uma peixeira, aquela faca própria para abate de corte de cana, que não só pelo peso, mas pelo fio, de extrema letalidade, invadiu essa escola, uma escola de educação infantil com 153 alunos, que estavam no período da manhã, em seu segundo local de conforto psicológico ao menos, porque todos nós não gostamos de ir para a escola, mas uma coisa é certa, quando nós estávamos na escola, ou até hoje quando estamos estudando na escola, a gente se sente seguro ou deveria se sentir. Acabo de ver uma notícia bastante interessante, para dizer outra palavra, triste, de uma mãe revoltada, indignada. Eu acredito que como todos nós, seu filho viu o coleguinha. Esse adolescente ele vitimou 4 pessoas, 2 em estado grave, uma foi fatal, o Vitor nos deixou. A professora está em estado grave no hospital, mais 2, e tantos outros estão em ferimento mental, em angústia psíquica, emocional, tentando entender por que a semana passada a gente viu uma casa ser destruída e ser desfeita, com 2 adolescentes malignos, mas a gente não pode mostrar a foto deles, porque a lei entende que eles precisam ser preservados. Não, nós precisamos ser preservados desses fofos aí dourados, alecrins. Como que essa mãe vai receber essa filha de volta? Se a filha foi coautora, participação imediata, né? No delito equiparado a um triplo homicídio qualificado, duplamente qualificado, contra familiares, uma criança de 3 anos, pai e mãe, e se regorgizaram em ligações e telefonema, riram, brincaram, sentiram nojo, planejaram dinheiro, planejaram tudo. Já estava bastante indigesto fazer o conteúdo deste material. Pela natureza asquerosa, pela natureza que não podemos sequer, ao menos, pensar na possibilidade de responsabilizar as vítimas, não culpá-las. E todo mundo que já está no meu canal já sabe que a gente não culpa a vítima, pelo amor de Deus, se vier com esse discurso, por favor. Mas a responsabilidade parental, até onde vai? A responsabilidade familiar de todos numa sociedade. Familiar, primeiro do convívio, óbvio, parental, mas depois da escola. Todos têm algo em comum. A família falhou. E a família falhou até depois de já ter sido consumida e vitimizada. Olha só, a minha opinião.
o que eu acho que não é legal. Acho que não é legal esses familiares tentarem sempre justificar o injustificável. Esse garoto que entrou ontem, 9h40 da manhã, na sala do 5º e do 3º ano de uma escola de educação infantil, no município de Estação, matou Vitor, de 8 anos, feriu mais uma criança de 9, 2 crianças de 9, eu sou professor. A família alega que ele possui problemas psiquiátricos. Então, por que ele tá andando na rua armado com 2 facas brancas? Porque havia um punhal também na sua mochila. Engraçado que o surto psiquiátrico levou tranquilamente até o local, sabendo do convívio que conhecia pelas pessoas do local, mentiu dizendo que vinha trazer um currículo para trabalhar ali. Trabalhar como voluntário do inimigo em terra. Para entregar um currículo, depois já dentro do local, pediu para ir ao banheiro, provavelmente para se preparar para o ato que já sabia que faria. Sabia perfeitamente bem o que faria, tanto que sabia o que faria que fez. Planejou, cumpriu e fez. E foi acolhido por familiares no local que o levaram para uma sala de aula, mais preocupado com o corpo de uma colega que jazia. Colega da vítima, do pequeno Vitor. Vítima das bestas que estão sendo formadas, criadas e justificadas na imprensa e por familiares. Os familiares do autor dessa crueldade na estação, nessa escola, são pessoas de posse, são pessoas estudadas, afinal de contas, o secretário de saúde é o seu tio. Chamaram o seu pai, ou seja, o irmão do secretário, juntos, enquanto o secretário, diga-se de passagem, que é enfermeiro, não desceu para verificar quais eram as condições das vítimas. 4 pessoas jaziam feridas, sangrando pelos atos do sobrinho, protegido ainda que no momento. Retirado, foi chamado-lhe uma ambulância, que os familiares colocaram, temendo e já justificando sua total inaptidão mental, que ficará internado em uma clínica por conveniência, muito provavelmente particular desta vez, porque nem mesmo condições de saber da ilegalidade dos atos, não só pela menoridade, mas também pela inimputabilidade, como se o Alicine pudesse. Mas tomara que assim, se pudesse, que pegasse uma medida, então, perpétua psiquiátrica de segurança, para que assegurasse toda a nossa sociedade de que nunca mais retorne ao seio, assim como o Vitor nunca mais vai retornar ao seio familiar de que ele foi retirado, extirpado por esse ato bestial, injustificável pela família. Vi agora há pouco uma manifestação da cidade, onde as mães estão bradando na porta da escola, onde o monitor, um senhor de idade, claramente não treinado para o cargo que lhe fora imputado e que, graças à sua intervenção rápida, não foi maior, porque o adolescente levou bombas quando adentrou no local, causando pânico, causando agonia em crianças, bebês, os mais frágeis e preciosos seres que temos. Nossa linhagem, nossa evolução, nossa permanência enquanto seres estão sendo ceifados e orgulhosamente reconhecidos pelos pequenos seres feras horrorosas que estão sendo criadas, não sei. Já que não posso vê-los, que não posso julgá-los, posso ao menos criticá-los. Na verdade, chamá-los de fera, creio que seja um elogio. Ainda tive que ver até ontem que estava justamente o conteúdo se trava pelas inúmeras desculpas esfarrapadas que temos que digerir, e eu sei que os senhores não aceitam. Não é culpa dos jogos, senhores, nem muito menos de canais de YouTube que comentam sobre os jogos. Ou seríamos todos nós aqui
que gostamos, analisamos, estudamos e sofremos como o crime verdadeiro, ou a análise e a participação no ato criminal, então seríamos nós os loucos? Não, não. Isso é uma desculpa aos fracos e preguiçosos mentais, àqueles que não querem reconhecer, que sabem e veem o silêncio velado da criança que sofre no seu desenvolvimento. Palavras e fotografias não transmitem a verdade por trás dos aparelhos e das câmeras. Mas isso não pode ser dito, porque afinal de contas, estaríamos nós culpando as vítimas. Ninguém culpa as vítimas. O culpado é o garoto e a garota, que por sorte não chegaram a exterminar ainda o seio familiar do Mato Grosso, da onde essa adolescente diabólica, maligna, ousa comparar, inclusive já bem ambientalizada, criando até mesmo favores com outros detentos maiores de idade no local da delegacia onde ela ficou apreendida. Cuidado, senhoras e senhores, me desculpem, mas culpar videogames, culpar jogos, os jogos, primeiro que os jogos dessa natureza não podem ser adquiridos ou utilizados por menores de idade. Então me pergunto, qual foi o momento em que familiares dos pais do garoto do Rio de Janeiro fingiram não desconhecer uma namorada desde os 8 anos de idade que seu filho tinha? Idade que a lei lhe afirma que trata-se de ato estupro de vulnerável, pois a prática de qualquer ato libidinoso de qualquer natureza perante ou na presença de menores de 14 anos é considerado o estupro de vulnerável, aquele ato que não pode ser justificado aos olhos da lei. Mas os pais conheciam e sabiam, nenhum deles pensou em denunciar. É o bonitinho, é o filho criado que não pode ouvir um não. A frustração eu escutei que havia sido uma piscina construída, o garoto já sabia atirar com 14 anos e atirou contra aqueles a quem ensinou o mesmo a usar as armas, ensinou uma fera a usar as presas e reclamou de ter sido a eles os primeiros que foram vitimados, porque se fôssemos contra nós, a nossa sociedade, ou algum culpado que lhe parecesse melhor, estaria justificado, mas não. Voltou-se imediatamente contra aquele que foi criado e o produziu. Aqui nessa cidade também, o secretário de saúde sabia do estado mental do seu sobrinho. Agora foi criado e produzido pelos próprios familiares e secretários de segurança. Conseguiram. Vão colocar o nome nos históricos do município de Estação. Vitor foi a vítima e o preço cobrado pelo desarranjo, pela desatenção, pelo justificar o injustificável de seu sobrinho com problemas psiquiátricos, que levou rojões, que levou bombas, que falava ao celular, muito provavelmente sabia, desejava e saberia do seu reconhecimento em comunidades transviadas de doentes que se escondem pela internet entre adultos e crianças, às vezes misturado entre eles. E às vezes a maldade maior vem transvestida de inocência. Nada é mais cruel do que o excesso de bondade. E o caso de hoje fica bem claro. O que é que está acontecendo com nossas crianças? O que é que está acontecendo com nossos adolescentes? Portas fechadas, redes sociais abertas, famílias destruídas e desfeitas. Compreendo a preocupação da avó materna que perdeu da avó paterna, que perdeu seu filho, sua nora e seu neto. No socorro do seu neto mais velho e responsável, em coautoria com a
garota de 14 anos que estava a 2 quilômetros de distância escondeu a arma do filho, sem saber que escondia a arma do crime. Porque não lhe passou pela mente que talvez o algoz fosse seu neto mais velho. Ou talvez conhecesse de erros que nós não vemos do lado de fora. É uma situação muito triste, senhoras e senhores. Mas fica a dica. Adolescentes e crianças não têm privacidade. A privacidade vai até mesmo sobre a sua saúde física, mental e intelectual. Nada além disso. As portas e as redes sociais têm que estar abertas na mesma proporção. Minhas filhas, e falo com categoria, inclusive meu filho mais velho, todas as redes sociais possuem o meu e-mail como salvamento. Qualquer alteração de senha eu sou a primeira a saber. Mas isso é porque a gente não bate bem na bola, isso é porque eu sou criminalista e eles me conhecem. Se prever para o pior não é pessimismo, é excesso de realidade. Não vamos poder instalar detectores de metais em portas de escolas, não são penitenciárias. Talvez devêssemos abrir portas, gavetas, janelas e redes sociais de adolescentes calados e que são tão bons alunos que mal dão problema no mundo real, que para eles não tem nada de real. Para esses adolescentes, o mundo real é um mundo virtual, onde são reconhecidos, são chefes, são poderosos, são membros, são reis, são rainhas de um novo nível de maldade social que vemos. Eu deixo minhas sinceras condolências, meus sinceros préstimos a toda a cidade, o município de Estação, aos familiares das vítimas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Espero que um dia consigam se curar e espero que um dia consigam transformar essa maldade em ato, em algo para que evite e nos permita reconhecer e responsabilizar os responsáveis verdadeiros por esses adolescentes. Pois se esse adolescente que praticou esses atos na escola de fato possui problemas psiquiátricos, então aonde estavam os seus responsáveis quando ele traçou um plano maligno e executou, entrando armado com 2 armas brancas dentro de uma escola e praticado os atos que praticou ontem às 10 da manhã? Fica a pergunta. Meus senhores, fiquem com Deus, um beijo forte a todos. Tô com saudade de vocês, tô preparando um materialzinho, tô tentando falar, confirmar algumas informações com as autoridades públicas do Rio de Janeiro e do Mato Grosso. Esse é um dos motivos que o vídeo, o conteúdo Crianças que Matam ainda não ficou pronto. Porque eu quero começar a trazer não só esses casos, é que esse só se somou de uma forma desagradável. Mas existem muitos outros. E os jogos não são os responsáveis. Responsáveis são os pais ou aqueles que permitem que crianças de 8 anos interajam com conteúdos acima de 18. E isso inclui não só jogos, isso inclui tudo. Deixa pensamento para os senhores. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira e a gente se vê por aí, pessoal.